O Momento Cindy Lojas está de volta. Hoje estamos conversando sobre o Super Simples. Hoje estamos falando das vantagens com essas alterações do Super Simples. E uma das principais é a desburocratização, né? Estudo demonstra que 107 dias para se abrir uma empresa. É bom frisar que com a Lei Geral do Simples, que vai também auxiliar ainda mais a implantação do Redesim, que o Redesim é uma forma de se abrir uma empresa em menor tempo, então de forma mais informatizada. Vai reduzir-se para 5 dias. A AGE Goiás tem um programa que chama Minha Primeira Empresa, justamente para auxiliar as pessoas que estão criando sua primeira empresa. Porque muitos criam e aí não sabem administrar, e aí vem a AGE para fomentar essa cultura empreendedora. A pessoa pode pegar, se inscrever, e aí ela pode até no final ter um crédito para poder financiar esse projeto, essa ideia dela. E a gente está falando do Super Simples, que é um facilitador, mas a carga tributária no país é muito alta e essa é uma luta, né, de vocês aí. Então... Isso. Nós temos 2 projetos. O Dia do Liberdade de Imposto, que acontece no dia 25 de maio, é o dia onde o consumidor trabalhou para saldar seus impostos. E agora em setembro, dia 13 de setembro, nós temos o Feirão do Imposto, que é onde tem vários produtos que nós vamos colocar até em gôndolas de supermercado, demonstrando a alta carga tributária, para as pessoas conscientizarem quanto que ela pagaria aquilo com o imposto e sem o imposto. E aí a gente faz até um sorteio de um carro sem o imposto, que dá diferença quase de 30%, 32%. Por que existe onde está a raiz dessa alta carga tributária no Brasil e por que é tão difícil se fazer a reforma tributária? Olha, sendo realista, acho que a gente pode fazer isso agora, aproveitando as urnas com voto consciente. O Brasil, do jeito que está, eu não sei se poderia ser um curto prazo, entendeu? O jeito que a gente luta atrás de projetos, conscientiza a população, mas isso precisa de medida do governo e a população cobrar do governo. E a melhor forma de se cobrar, às vezes, é no próprio voto mesmo. O Super Simples, inevitavelmente, é o caminho, né? Ele é um sinalizador, ele não é de agora. O Super Simples, ele já vem desde 2005, então de lá para cá já tivemos cinco alterações do Super Simples, da lei do Simples. Bom, estamos falando do lado das empresas, mas o consumidor também, cada vez que ele vai no supermercado, todo item tem um imposto embutido, né? Por exemplo, quando ele vai comprar material escolar, é alta carga tributária? Quanto que ele paga, né? Cada caderno? É mais da metade? O que é? Então, é uma altíssima carga tributária que o brasileiro paga toda vez vai adquirir alguma coisa. E até contraditório dizer um país que investe tanto na educação, mas tem uma altíssima carga tributária. Como que se pode, por exemplo, uma pessoa que precisa, um estudante precisa comprar uma caneta, pagar 47% de imposto numa caneta, por exemplo, BIC. R$1, 47% é de imposto. Mensalidades escolares chega a 33%, 34% de imposto. Entendeu? Agendas escolares, outros itens também. Então a gente precisa também... Tem vários países que isenta esse imposto. E por que o Brasil, além de cobra altíssima essa carga tributária? A gente não vê esse retorno. E a gente precisa conscientizar essa população. E os projetos nossos esse ano foi voltado na educação. Porque a gente precisa mudar um país, nada melhor que a educação. Certo, e você acha que a pessoa consciente de quanto ela paga, ela vai lutar mais por isso? Claro. A redução da carga tributária, pressionando para ser feita essa reforma tributária que a classe, que vai beneficiar todo o país, né? Claro. E aí ela precisa disso, para ela poder comprar as coisas melhores. Você acha que, por exemplo, de uma mensalidade escolar, R$100, R$34 não faria diferença numa família que às vezes ganha um salário mínimo? Faria bastante diferença. Então a gente precisa conscientizar a população disso. Que, poxa, com R$34, o que mais que eu compro? Às vezes já é metade do meu transporte do mês, ou às vezes pode colocar o filho no transporte escolar. Entendeu? A gente precisa conscientizar a população do que ela paga, porque ela não vê esse retorno. Quem vive de salário, qualquer centavo faz diferença, claro, né? R$1. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo agora e voltamos em instante com mais Momentos Cindy Lojas. Estamos de volta com o Momento Cindy Lojas. O assunto hoje é o Super Simples e a carga tributária no país. Bom, vamos começar agora tentando simplificar. A empresa, o empresário hoje, o pequeno empresário que quer aderir ao Super Simples, o que ele tem que fazer? Bom, primeiro, ele se preparar
para isso. Preparar de que forma? Contabilmente, né? Organizar a sua contabilidade, porque ele precisa de ter esse termômetro. Termômetro hoje, 3.600.000 para aderir. Ele precisa ter esse faturamento. Então, se organizar contabilmente... Esse é o teto, né? Ele tem que ter disso para baixo. Esse é o teto. Então, ele precisa se organizar contabilmente. Ele tem, então, esse final de ano ainda para ele se organizar. E quando for janeiro, ele vai aderir, né? Procurar o seu contador para justamente fazer essa adesão, que é via sistema, via o processo que ele tem que abrir na Receita Federal. Por exemplo, uma empresa que ela fatura até 3.600.000 por ano, ela, em todo caso, assim, é positiva ou não? Ou tem empresa que, se entrar no Super Simples, ela pode ter prejuízo? Aí que vem, precisa de fazer as contas. Então, nem sempre é bom? Nem sempre é bom. Por quê? Porque, veja bem, uma empresa, vamos imaginar... Uma situação que não seria bom. Bom, primeiro ela tem que somar toda a cadeia, então, dela de impostos para ver qual o percentual que ela tem, né, desses impostos. Por exemplo, como a gente falou há pouco, no outro bloco, 17% ICMS, mais 11% de INSS. Se ele tem muitos empregados, ele vai pagar mais INSS, então 11% sobre a folha de pagamento. Se ele soma esse INSS que ele paga, esse imposto, mais os impostos que ele paga habitualmente, ele vai fazer as contas e ver, opa, é legal estar no Super Simples ou eu mudo para outro sistema, por exemplo, do lucro real. Lucro real, ele pode deduzir as suas despesas, né? Então precisa de fazer as contas. Por isso que não é, ele é simples, mas precisa de ter esse cuidado. Por exemplo, você trabalha muito com um jovem empreendedor, né? Nesse momento, você acha que é um grande benefício para o jovem empreendedor? É sim. Muitos, até esses dias nas redes sociais, o pessoal que mexe com design gráfico, eu vi postando lá, agora sim eu posso poder emitir nota fiscal e até às vezes concorrer com algumas empresas. Antigamente ele era muito burocrático e uma alta carga tributária para ele. E às vezes ele é autônomo, vai desenvolver um site, um layout, alguma outra coisa. E às vezes ele não tem esse CNPJ porque uma altíssima carga tributária não dá conta. Agora com o Simples ele já pode... ser empreendedor se legalizar, né? Se legalizar. Está no mercado legalmente, que é importante para ele. E se concorrer com outros, entendeu? Porque igual você falou, a carga tributária baixa pode ajudar? Pode, porque aí ele vai se inserir no mercado, entendeu? Pode concorrer com outras empresas grandes, porque muitas empresas a maioria das empresas tem que emitir nota fiscal e tudo que entra tem que ter a nota fiscal também. E quando ele vai contratar um autônomo, não contrata porque ele não emite nota fiscal. Então, isso aí ajudaria bastante. Quer dizer, o governo nem sempre vai deixar de arrecadar por causa disso, porque o número de pessoas que vão entrar na legalidade também tende a aumentar. Isso. 97% das empresas são de microempreendedores. Entendeu? A gente precisa conscientizar essa população. Queria até fazer a chamada, se pudesse, para o dia 3 de setembro do Feirão do Imposto. Que a gente vai estar sorteando um carro, uma moto e um eletrodoméstico sem impostos. Então, a pessoa que for sorteada, ela vai poder... Imagina, como que a pessoa pode participar desse... Ela vai no local, a gente está terminando, já tem um projeto pronto, a gente só está escolhendo o local, que já está 90%, só não vou falar porque não está fechado ainda, mas a gente já vai fazer um sorteio de um carro sem imposto, a pessoa vai lá no local e aí ela preenche, insere na urna e vai poder concorrer um carro, por exemplo, um carro em torno de 27 mil, cai quase 7 mil reais de imposto. Então, ela vai poder pagar uma carga tributária menor nisso. Vai ser o grande sortudo esse, né? Vai um sortudo. A gente luta para que isso seja o ano inteiro. Entendeu? Pra isso gente poderia ser, não uma realidade, porque sem impostos não tem jeito, mas pelo menos isso poderia estar mais próximo, né, de uma realidade mais competitiva, inclusive, para as duas partes. Bom para o consumidor, bom para o empresário e o governo continua faturando. Lógico. A gente tem até a lei da transparência, foi um projeto da CONAGE, que a gente conseguiu que toda nota fiscal apareça o valor do imposto. Então, a gente precisa reduzir essa carga tributária ou cobrar do governo que ela seja investida em educação, saúde e entre outras coisas. E para o micro e pequeno empresário, ele sustenta uma grande parte desse país, né? Você estava me falando aqui no intervalo que eles têm uma força muito grande, né? A gente comentava realmente que 97% das empresas
né, são representados pelos micro e pequenos empresários. Então, para se ter uma noção, né, da grandiosidade e da força desse pessoal, né, Rafael? Nossa, e assim, se você for analisar, muitos microempreendedores começam, vão crescendo, crescendo. E aqui em Goiás mesmo, são muitas empresas familiares. Já repararam isso? Confecções pequenas. Confecções né? pequenas. Em Trindade, por exemplo, é um dos maiores polos têxteis do Brasil. Faz confecções. Tem mais de 200 ônibus do Brasil inteiro que vem comprar aqui. São do quê? Microempreendedores. O papo tá bom, mas o programa chegou ao fim. E para encerrar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o consumidor, para o empresário, com relação a essa alta carga tributária que o país ainda tem que conviver. Então, eu quero convidar todos para ir no Feirão do Imposto. Nós iremos fazer, no dia 12 de setembro, uma ação onde várias pessoas podem abastecer sem impostos. Ou seja, a gente conseguiu uma quantidade de litros, mais de 1.000 litros já, poder vender sem impostos. Chega a 50% a menos, ou seja, em vez de você pegar e abastecer, sair R$100, pode sair R$50 o abastecimento do seu carro. Então, eu quero fazer essa chamada para esses 2 dias. Dia 12 de setembro, o abastecimento sem imposto, e dia 13, o sorteio do carro sem imposto. E o senhor? Bom, eu vejo que o contabilista, ele é o elo entre fisco e contribuinte. E o contribuinte, a maioria que estão nos assistindo, empresário, eu vejo que o empresário e o contabilista, eles precisam estar sempre em sintonia e conversando e buscando as melhores alternativas para a sua empresa. Então eu vejo que tanto o empresário quanto o contabilista se aproximar ainda mais, que eu tenho convicção que vai encontrar ótimas saídas para a sua empresa e, por fim, para toda a sociedade. O programa Momento Cindy Lojas fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista na internet por meio de 2 endereços que aparecem aí na sua tela, no portal da PUC TV Goiás e no site do Cindy Lojas. Quer sugerir temas para os próximos programas ou fazer perguntas? Fale com a gente por meio do nosso e-mail que aparece aí no seu vídeo. E se você gostou dessa entrevista, compartilhe nas redes sociais e envie também o link para os seus amigos. Uma boa noite e até a semana que vem.